amigos. Gostaria de saudá-los com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo sobre vida de santidade, nessa semana eu gostaria de destacar algo que eu achei muito interessante, que é o seguinte: o que é preciso para se ter uma vida de santidade? O que é preciso? O que nós precisamos fazer? E eu destaquei lá em Salmos, de número 15, destaquei algumas coisas para que nós venhamos a aprender neste dia. E a palavra de Deus diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra aos que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Eu gostaria de começar dizendo, meus irmãos, fazendo uma pergunta para você. Você já foi convidado para uma festa de casamento? Pergunta muito simples. Eu creio que você já foi convidado. Certamente que sim. E outra pergunta: o que é requerido de você em uma festa de casamento? E eu gostaria de destacar duas coisas aqui. Em primeiro lugar, é necessário que você, para ir a uma festa de casamento, você tenha o convite. O convite, ele é a permissão para que você entre na festa. Em segundo lugar, é necessário que você tenha roupas, vestes adequadas. Porque você não pode ir numa festa de casamento com uma roupa que você vai jogar bola, vai jogar futebol, ou com uma roupa que você vai tomar um banho na piscina. Não tem como. Geralmente a gente pega a nossa melhor roupa, aquela roupa bonita, chique. Tem pessoas que alugam terno, alugam vestidos. Precisamos ter o convite e precisamos ter uma roupa adequada. Então perceba que para nós entrarmos numa festa de casamento, num casamento, é necessário que nós tenhamos a permissão, que é o convite. E também é necessário nós usarmos roupas apropriadas. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos e meus amigos? O salmista Davi, ele pergunta ao Senhor assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Davi está perguntando, meus irmãos, para Deus, para o Senhor, quem vai à grande festa? Quem foi o convidado para ir para essa grande festa? Davi sabe que é preciso receber a graça de Deus. Ele sabe que é preciso receber do próprio Deus essa permissão, o convite. E além disso, ele sabe que é necessário estar com as vestes apropriadas para isso, suas qualificações morais. E eu já te digo de antemão que o convite você já tem. O convite nós já temos, que é o Evangelho de Cristo, Jesus, as boas novas de Deus. Os rabinos daquela época ensinavam que havia 613 mandamentos e que o povo judeu deveria obedecer a fim de ser um povo justo. Mas esse salmo que nós lemos reduz ao total para 11. A gente for pegar lá em Isaías 33,
versículo 15 e 16, apresentam 6 requisitos. Em Miqueias 6, versículo 8, falam de 3. Abacuque 2, versículo 4, cita apenas um, que é a fé. Pois é a fé em Cristo. Ela é o único caminho para o perdão dos nossos pecados e o acesso até a presença de Deus. E isso é maravilhoso, meus irmãos, meus amigos. Mas é importante a gente observar esse salmo que nós lemos, o Salmo 15, que esse salmo, ele não é uma prescrição do que você precisa fazer para ser salvo. Não é isso. Mas ele é uma descrição de como as pessoas que são salvas devem viver. Prestar atenção? Não é uma prescrição do que você deve fazer para ser salvo. Porque não há nada que nós podemos fazer para ser salvo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas é uma descrição de como as pessoas salvas, como você que é um cristão, que é salvo, como você deve viver. A fim de quê? A fim de agradar a Deus e ter comunhão com Ele. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. E os cristãos, nós que dizemos que somos cristãos, que queremos ter essa comunhão com Deus, nós precisamos buscar, nós precisamos ter uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. E para buscarmos, para termos uma vida de santidade, nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos ter alguns requisitos, os quais eu destaco nessa noite. Em primeiro lugar, nós precisamos buscar a presença de Deus. Versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Interessante aqui, meus irmãos, que como sabemos, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Ele tinha livre acesso à casa de Deus, ao santo dos santos. Mas apesar de Davi ser um rei, olha só, apesar dele ser rei, ele não tinha esse privilégio. Nós precisamos entender que o verbo que foi usado aqui, que é o verbo habitar, ele quer dizer permanecer temporariamente como um estrangeiro. Enquanto morar refere-se a viver em caráter permanente num determinado local. E porém, nesse caso aqui, é bem provável que esses verbos sejam sinônimos. E uma vez que conhecia a hospitalidade do Oriente, Davi, ele sabia dos benefícios de morar na casa de Deus. Sabia dos benefícios que se tinham de morar na casa do Senhor. E ele desejava desfrutar dessa comunhão com Deus. Desejava receber a proteção de Deus. Desejava receber a provisão do Senhor. E como nós devemos buscar a presença de Deus, meus irmãos e meus amigos? Como? Na verdade, não existe uma forma básica, uma forma padrão. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Ou seja, com todo o nosso corpo, toda a nossa alma, ansiando pela presença do Senhor. Eu quero buscar a Deus com todo o meu coração, mas eu não quero fazer a vontade de Deus.
Eu quero ter uma vida de santidade, mas eu não quero obedecer os preceitos, a palavra de Deus. Busque de todo o seu coração. E para que a gente possa fazer isso, primeiramente é necessário você conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais, ter uma intimidade cada vez maior com Deus. E isso só é possível através da palavra de Deus, através de uma busca de todo o nosso coração. Lá em Oséias 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como que eu vou conhecer mais de Deus? Como que eu vou ter uma intimidade maior com Deus se eu não gosto de estudar a palavra de Deus? Se eu não gosto de ler a palavra de Deus? Não tem jeito. Nós precisamos buscar isso. E o conhecer de Deus, meus irmãos e meus amigos, nos leva a uma busca por Ele. Porém, muitos não têm tido o resultado esperado, pois não sabem como entregar a sua vida ao Senhor. E isso é muito sério. O primeiro passo rumo à comunhão com Deus é você reconhecer quem Deus é e o que Ele representa na sua vida. Quando nós reconhecemos isso, meus irmãos e meus amigos, tudo muda em nossa vida. Isso se chama adoração, o ato de nós admirarmos o caráter de Deus. E nós precisamos fazer isso, reconhecer quem Ele é, quem Deus é e o que Ele representa para nós. O que Deus é para você? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, mas eu não faço o que Ele manda. Como? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não basta apenas nós admirarmos a Deus pela sua soberania, pelo seu amor, pela sua bondade, por tudo que Ele faz, pelas suas maravilhas. Mas nós temos que dizer para Ele o que de fato Ele representa para nós, o que de fato Deus representa para a sua vida. E o que Deus representa para você? O que Deus é para você? Ele é apenas uma fonte de bênção? Uma fonte de ajuda quando você está passando por alguma dificuldade, alguma batalha? Aí você vai correndo atrás de Deus? Quantas vezes você falou para Deus o quanto você depende dele? Quantas vezes você já fez isso? Se nós observarmos ao nosso redor, meus irmãos e meus amigos, nós veremos que se não fosse as misericórdias de Deus, as misericórdias do Senhor, certamente nós não estaríamos aqui partilhando desse conhecimento, partilhando da palavra de Deus. Portanto, adore a Deus, admirando a sua soberania, o seu poder, mas não se esqueça jamais de declarar o que Ele representa na sua vida. Porém, seja sincero, seja honesto com você mesmo. Não adianta falar mentira. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é tudo para mim. Fala que ama a Deus, mas vive como se Deus não existisse. Faça uma autoanálise. Analise quanto tempo você tem dedicado a conhecer o seu Deus, a conhecer o Senhor.
E para se ter uma vida de santidade, você precisa buscar a Deus. Já pensou que se Deus fosse nos dar a atenção mediante ao tempo que nós dedicamos a Ele? Já pensaram nisso? Com certeza nós teríamos pouca atenção de Deus. Porque nós temos buscado muito pouco de Deus. Quiçá se estivermos buscando a Deus de fato. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão gracioso, que nos dá todo o tempo do mundo. Pois Ele se interessa por você, Ele se interessa pela sua vida, Ele se interessa por sua amizade, Ele quer ter um relacionamento com você. E após você reconhecer quem é Deus e o que Ele representa na sua vida, você deve apresentar o motivo da sua busca por Ele. Ou seja, o porquê você quer a amizade de Deus. Por quê você quer a amizade de Deus? Não adianta a gente chegar diante de Deus sem propósito algum. Nós que dizemos que somos cristãos, muitas pessoas buscam a Deus somente para adquirir coisas, adquirir bens materiais. Mas o Senhor, Ele quer algo além disso. Ele quer algo mais. Ele quer algo além de uma relação mercantilista. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu pai. Já imaginou você tendo a honra de guardar um segredo de Deus? Isso é maravilhoso. E Deus sabe, Deus conhece o seu coração, o seu íntimo. Ele conhece todas as suas necessidades. E como nosso amigo, Ele quer que nós depositemos nele toda a nossa confiança. Deus sabe de tudo que você precisa. Mas Ele não quer apenas servir de uma fonte de provisão. Mas Ele quer ser o seu pai, o seu amigo. Ele quer fazer parte de todos os momentos de sua vida, independentemente de qual seja a situação, se está tudo ruim, se está tudo indo de mal a pior, ou se está dando tudo certo na sua vida. Busque a Deus. Para se ter uma vida de santidade é preciso buscar a Deus. E nós devemos reconhecer que nós precisamos e sempre precisaremos de Deus. Sem Ele, nada nós somos e nada nós podemos fazer. E se nós tomarmos atitudes com esse propósito, com certeza nós seremos íntimos de Deus. Nós teremos um relacionamento íntimo com Deus. Ele não quer que nós tenhamos uma comunhão de servo para Senhor, mas Ele quer ter uma comunhão com você de filho para pai, fundamentada numa amizade, num relacionamento íntimo, num carinho, num amor verdadeiro, sincero. E quanto mais nós dedicamos em conhecer a Deus, nós adquirimos intimidade com Ele, relacionamento com Ele. E, consequentemente, nós teremos uma experiência. E o apóstolo Paulo descreve isso lá em 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Oh, meu Deus, como isso é maravilhoso! Glórias a Deus! Ou seja, quando nós nos tornamos íntimos de Deus, nós partilhamos dos mesmos pensamentos de Deus, as mesmas visões, mesmas ideologias.
os mesmos propósitos. Nós nos tornamos conhecedores da sua graça, do seu poder. E isso só é possível se nós buscarmos a Deus, se nós tivermos um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós nos dedicamos em buscar ao Senhor, nós adquirimos experiência com Deus. E segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, a experiência produz esperança. E a esperança não traz confusão. E é fundamento da fé do cristão. A nossa busca pelo Senhor tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, pois não há uma grande diferença entre você querer mais do poder de Deus e você querer mais da sua presença. Eu quero o poder de Deus, mas eu não quero ter intimidade com Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não quero buscar a Deus. Eu quero tudo de bom de Deus, mas eu não quero servir a Deus. Eu não quero dedicar tempo a Deus. Pense nisso. Para se ter uma vida de santidade, em primeiro lugar, busque a presença de Deus. Segundo lugar, obedeça aos preceitos de Deus. Você vai buscar a Deus. Em segundo lugar, você vai obedecer a Deus. Versículo 2 até a parte 5a. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra inocente. Obedeça a Deus, obedeça os preceitos de Deus. O versículo 2 ele cita 3 áreas fundamentais em nossa vida que nós devemos obedecer para buscar ter uma vida de santidade, que é um caráter irrepreensível, uma conduta reta e palavras verdadeiras, que são aplicadas nos demais versículos também, de modo prático e específico. Integridade, um caráter irrepreensível. A gente pode ver aqui no versículo 2, aquele que anda em sinceridade, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Parte B, mas honra os que temem ao Senhor. Irmãos, aquilo que nós somos determina em grande parte aquilo que nós fazemos e aquilo que nós dizemos. De modo que a primeira ênfase é sobre um caráter piedoso. E nós precisamos ter um caráter irrepreensível. Obedecer os preceitos de Deus, para isso nós precisamos ter um caráter irrepreensível. Irmãos, amigos, ser irrepreensível não quer dizer que nós seremos impecáveis, sem pecado, que nós seremos santos. O caráter irrepreensível diz respeito à sua solidez, à sua integridade, à sua lealdade total a Deus. Assim que nós devemos viver. Nós devemos viver dessa forma. Quem possui integridade honra os que também são íntegros e que temem ao Senhor. Não é enganado por bajuladores, nem seduzido pelos depravados, por qualquer vento de doutrina. Quando as pessoas piedosas, foi o que nós falamos no estudo passado, os atos dos ímpios
trazem confusão para a igreja. Nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos viver uma vida de integridade cristã. Termos um caráter irrepreensível. E dessa forma nós estaremos obedecendo os preceitos de Deus e tendo uma vida de santidade. A honestidade é o segundo ponto agora. É uma conduta justa, para que nós venhamos obedecer os preceitos de Deus. Honestidade significa ser verdadeiro, transparente, não roubar, não enganar, não defraudar ninguém. Uma pessoa honesta repudia a esperteza e o desejo de querer levar vantagem em tudo e sobre todos. Algumas pessoas, meus irmãos, infelizmente, preferem os atalhos para conquistar aquilo que não lhes pertence. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Pessoas que para chegar em algum lugar precisam machucar, passar por cima de outras pessoas. E a Bíblia dá muito valor a isso, a honestidade. Porque quem ama Jesus deve ser honesto. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Quem tem sido o seu pai? Quem é o seu pai? É Deus ou é o diabo? O diabo que é o pai da mentira. Por isso nós devemos abandonar, largar todo e qualquer tipo de pecado, todo e qualquer tipo de engano, todo e qualquer tipo de desonestidade. É importante sempre nós dizermos a verdade com amor. Deus, ele nunca mente. E toda desonestidade é pecado. E todo pecado desagrada a Deus. A mentira, o engano, elas trazem problemas para a sua vida. E quem é desonesto perde a confiança de outras pessoas. Isso é muito sério. Só que a verdade, ela traz liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus. Oh, como é maravilhoso isso, meus irmãos. E como é sério. Nós precisamos levar Deus a sério. As pessoas que praticam a justiça, elas são honestas em tudo o que fazem. E desejam que se faça justiça na terra. Mas hoje, infelizmente, existem pessoas que querem justiça quando a outra pessoa faz algo de errado. Mas quando eu erro, e como eu erro, como nós erramos, às vezes não parece, porque nós temos enganado muito bem a todos. Engana os outros, engana o pastor, engana os pais, as mães. Mas eu te digo que você não engana a Deus. E dentro da honestidade, nós precisamos ter uma honestidade interior. Nós precisamos ser honestos conosco mesmos. E ser honesto consigo mesmo é muito importante para viver de forma saudável. Honestidade interior significa reconhecer os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes e não acreditar em mentiras. E o diabo tenta fazer isso, tenta fazer com que você acredite em mentiras para destruir a sua vida. Mas só que Jesus,
veio para libertar com a verdade. E para conhecer a verdade e aprender a ser mais honesto consigo mesmo, busque a Deus, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, busque uma vida de santidade. Eu falei da honestidade consigo mesmo, e você também precisa ter uma honestidade com Deus. E eu digo para você, meus irmãos, que não vale a pena a gente mentir para Deus, a gente tentar querer enganar a Deus. Ele sabe de todas as coisas, nada está escondido dele. Deus quer que você seja honesto com Ele, mesmo quando a verdade não é algo bonito. Reconheça suas falhas, reconheça os seus pecados, confesse a Deus. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia relata que muitas pessoas foram honestas com Deus sobre como se sentiam e por causa disso receberam a resposta que precisava de Deus. Por outro lado, teve pessoas também que foram desonestas com Deus e com isso foram castigadas. Pode ver o exemplo de Ananias e Safira lá em Atos 5, versículo 3 a 5. Isso é muito sério, irmãos e amigos. Honestidade, sinceridade agora que eu gostaria de falar. Palavras verdadeiras. E como é difícil praticar isso, meus irmãos. Como é difícil. E nós temos visto isso muito, infelizmente, em nosso meio cristão. Crente que é boca suja, fala palavrão, que dá mau testemunho, encrenqueiro, barraqueiro, fala mal dos outros. E um mau testemunho transforma um julgamento numa farsa e provoca um sofrimento dos inocentes. Isso é muito sério. E muitas vezes quando falamos a verdade, pessoas se afastam de nós, pessoas ficam com raiva, pessoas param de falar com a gente e começam a nos difamar, porque muitas vezes não dizemos a verdade com amor. Nós precisamos ser sinceros, sim. Quando a pessoa está fazendo algo que não agrada a Deus, fazendo algo de errado, nós precisamos repreender, falar com a pessoa, mas é com amor. Precisamos dizer sempre a verdade com amor e usá-la como um instrumento para construir relacionamentos interpessoais e também como uma arma para lutar contra a dissimulação. E quando a verdade se encontra no coração, os lábios não proferem mentiras, meus irmãos, não espalham fofocas, não atacam pessoas inocentes. As pessoas que têm um coração sincero guardam e cumprem os mandamentos de Deus. Aí é o versículo que nós lemos, versículo 2. Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. O Senhor deseja que o nosso ser mais interior seja repleto de verdade, de sinceridade, e que nós amemos e guardemos a verdade. Porque o Senhor é irrepreensível em seu caráter.
Ele é justo em seus atos e é verdadeiro em suas palavras. E ele deseja que os hóspedes em sua casa tenham essas mesmas características. Nós dizemos que somos de Deus, que nós vamos para o céu morar com Deus, nós somos filhos de Deus. E Deus é assim, irrepreensível em seu caráter, justo em seus atos e verdadeiro em suas palavras. E Ele deseja que você, que se diz cristão, que se diz servo de Deus, tenha essas mesmas características. Isso é muito sério, é maravilhoso, mas é muito sério, muito importante. E nós fazendo essas três coisas, nós estaremos obedecendo os preceitos de Deus, que é o segundo ponto que eu destaquei neste estudo. Sendo íntegro, com um caráter irrepreensível, sendo honesto, com uma conduta justa e sendo sincero, com palavras verdadeiras. Agindo dessa forma, você estará obedecendo os preceitos de Deus. Para se ter uma vida de santidade, nós precisamos primeiro buscar a presença de Deus. Segundo, obedecer os preceitos de Deus. Terceiro, confiar na promessa de Deus. Que maravilhoso isso, meus irmãos. Versículo 5, parte C. Quem faz isto nunca será abalado. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus e não duvidarmos dela. Isso significa que os justos descritos no Salmo, ele tem segurança e tem estabilidade em sua vida e não precisa temer as aflições aqui nessa terra, aqui neste mundo. Pois no mundo, sim, nós teremos aflições, nós teremos tribulações, nós passaremos por momentos difíceis, lutas, dificuldades, batalhas, guerras. Mas nós precisamos confiar em Deus e ter bom ânimo. Confie em Deus. Deus promete que o justo não precisa temer, pois eles estão firmemente fundamentados nas promessas de sua aliança. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos e meus amigos. E nestes últimos tempos, nós temos visto que Deus tem feito o mundo se estremecer. Deus tem dado uma chacoalhada no mundo. Mas não é para prejudicar ninguém, não é para maltratar ninguém, ou para expor alguém. Pelo contrário, Deus está fazendo isso a fim de que os fiéis permaneçam fiéis e os infiéis sejam expostos. E infelizmente, meus irmãos, como nós temos visto isso? Isso é muito triste. É alegre por um lado que a gente vê pessoas que são fiéis a Deus, mas também nós vemos pessoas que nós achávamos que eram fiéis, que faziam e aconteciam. Estão deixando de fazer, estão deixando de buscar, estão deixando de dar um testemunho.
eu percebo que essa estremecida que Deus tem feito no mundo, Ele está separando o joio do trigo. Cuidado com o que você tem feito, cuidado com sua vida, cuidado com o que você tem feito, cuidado com quem você tem buscado. Jesus, ele encerra o Sermão do Monte com uma parábola sobre os dois construtores, cujos edifícios, a vida deles, foram testados pela tempestade do julgamento. E somente uma dessas estruturas permaneceu firme. E foi a vida da pessoa que fez a vontade de Deus, que fez o que Deus manda, o que Deus ordena, que foi obediente. E a vida de piedade sobre a qual Jesus fala no Sermão do Monte, ela é paralela a essas características da pessoa piedosa descrita nesse salmo que nós lemos, salmo de número 15. E nas duas passagens nós encontramos a promessa: quem deste modo procede não será jamais abalado. Lá no Sermão do Monte e aqui nesse texto que nós lemos, todas essas coisas que nós dizemos, quem deste modo procede, jamais será abalado. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus. E eu gostaria de concluir, de encerrar, dizendo que para nós termos uma vida de santidade, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos obedecer os preceitos de Deus e nós precisamos confiar na promessa de Deus. Pense nisso. Isso é muito sério. Não é brincadeira. Você já tem feito isso. Apocalipse 22:11. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar santificação. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a sermos servos fiéis, servos verdadeiros, cristãos autênticos, que busque de fato uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor.